Aleluia. Irmãos, moro no Goiás, né? Tenho algo de Deus para as nossas vidas nessa noite. Sobre o meu testemunho, né? Fui convidada para contar o testemunho do que Deus já tem feito e que eu creio que Ele pode fazer muito mais, né? Eu me casei e vim para minha cidade de Anicuns. E chegando aqui, eu comecei a ter outro lado de vida, né? A conhecer outro lado. Não conhecia Jesus, né? Nunca tinha visto ou ouvido falar sobre esses cultos nos lares. Só que eu não me converti por amor. Eu fui para a presença do Senhor pela dor, né? E menos de um ano de casamento, passando por muitas dificuldades, lutas, e escutando esses irmãos louvando, né, da área da minha casa, e falando que o Senhor tinha propósito, que o Senhor tinha projeto, né, e sempre que eu via um servo de Deus, ele sempre ministrava isso sobre a minha vida, e um dia eu falei, eu vou para a igreja. Se esse Jesus que esses crentes tanto prega, ele tem mesmo esse projeto e propósito da minha vida, eu quero aceitar esse Jesus. Só que para mim chegar até o culto foi uma dificuldade muito tremenda. Foi umas limitações, tudo que vocês imaginar que o adversário tentou contra a minha vida aconteceu. E com a minha conversão, irmãos, menos de um mês eu tive um tumor na minha mama, né? Eu tive um tumor na minha mama direita e os médicos me encaminharam para Goiânia, na nossa capital. Chegando em Goiânia, né, o doutor falou para mim que eu estava com câncer num estado bem sério, né, um estado bem sério. E naquele período ali nós ficamos em Goiânia por 7 meses tratando. Eu fiquei 7 meses praticamente longe do meu filho que tinha 3 anos de idade, 7 meses longe do meu casamento, do meu esposo, só no tratamento com o Senhor. Eu tinha um mês de conversão. Mas antes de eu chegar na capital, o Senhor usou uma irmã para dizer para mim: filha, eu preciso te moldar. Né? A irmã foi na minha casa, irmãos, ela bateu na minha porta e quando ela entrou, ela começou a falar em línguas e eu não entendia nada que era aquilo, porque eu tinha acabado de aceitar esse Jesus. Eu queria que esse Deus fizesse alguma coisa para a minha vida ou na minha vida, só que me apresentaram um Deus que eu achava que era assim, eu aceitava ele hoje e as coisas mudavam amanhã, ou até mesmo no mesmo dia, né? E nós ficamos ali, sendo tratada pelo Senhor há 7 meses. Eu fui cortada, irmã, 7 vezes sem anestesia alguma. Eu tenho 7 nódulos na minha mama direita. Tirei 2 pedaços do meu tecido mamário. O primeiro pedaço que eu arranquei, tirei 5 centímetros, não deu. O segundo pedaço eu tirei 12 centímetros. A não ser os 2 pedaços da mama, irmãs, o resto foi tudo sem anestesia nenhuma, porque já estava bem generalizada a infecção, né? E o Senhor, ele cuidou de todos os detalhes. Ele disse: tu vai passar no vale, você vai ver a morte, mas eu vou dar livramento, né? E eu não entendia nada, e Deus usando as pessoas. Eu estava lá no hospital, Deus usava as pessoas para falar comigo, usava enfermeiro, e eu, na enfermeira, eu não entendia nada do que estava acontecendo, porque eu tinha acabado de me converter, né? Eu tinha acabado de aceitar esse Jesus. Eu não tinha ido por amor, eu tinha ido por dor, porque o meu casamento não estava bem, eu não tenho família aqui na cidade, eu só tenho a família do meu esposo, e eu passei por aquele processo, irmãos. 7 meses, 7 meses, 3 meses com o médico, depois 4 meses com outro médico, porque o médico disse: olha, Rosilene, eu não dou conta de tratar de você. Eu vou te enviar para outro hospital e aonde você vai ser necessário você tirar tecidos do seu peito para a gente ver como vai trabalhar, que remédio usar, como fazer. Irmãos, eu tinha 21 anos, né? Então, assim, era tudo novo para mim, né? Então, eu tinha uma criança de 3 anos, perdão. E quando nós estávamos ali por aquele processo de tratamento, o Senhor foi trabalhando no meu caráter. O Senhor foi usando vidas para falar do processo, do que ele tinha, né, da salvação.
e nós ficamos ali 7 meses tratando. Foi um determinado tempo, eu já não aguentava mais medicamentos, eu fiquei muito fraca, debilitada, o couro e o osso, na casa das pessoas, na casa de uma tia minha. Quando eu acordei na madrugada, eu escutei alguém dizendo assim, que não era obrigada a cuidar, a me sustentar, né? A pessoa disse, olha, nós não temos obrigação. E naquele dia, na madrugada, meus irmãos, eu chorei muito, 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 e decidi vir embora para mim, para minha cidade. Eu decidi largar tudo, 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 tudo. Eu disse, Senhor, estou 7 meses aqui. Eu não sei orar, eu não sei jejumar, eu não sei ler a Bíblia, eu não tenho Bíblia, eu não sei de nada. Mas uma coisa eu te digo, se o Senhor achar que é minha hora, o Senhor pode me levar. O Senhor pode me levar porque eu não suporto mais isso. E, irmãos, voltando para casa, para Nicuns, a igreja a qual a gente congregava, ela fechou em oração, ela fechou ali em oração na minha casa, o círculo de oração, e no de repente de Deus, o Senhor, ele passou a mão sobre a minha mama de uma forma que eu não sei explicar o dia, eu não sei explicar a hora, aquela mama que estava podre, que vazava 24 horas, pulso, uma secreção fedida, uma secreção que as pessoas tinham nojo de estar perto de mim, porque eu via, eu sentia isso. As pessoas olhando para mim de olho, com medo de pegar, com medo de tocar, e poucas situações a qual eu me tranquei dentro de casa, e um certo dia eu andando, sair para a rua, porque meu esposo tinha chegado bem tarde da noite, pela manhã, que ele tinha chegado, e eu saí. Deus usou uma irmã para dizer para mim que eu estava gestante. E eu falei, eu não posso. Eu ainda até falei para ela estar repreendido, porque eu não posso engravidar. Os médicos disseram que eu não posso engravidar. E aí ela disse para mim, você está. E através desse fruto eu vou trabalhar no coração do teu. Até então, meus irmãos, vocês que estão ouvindo isso, eu achava que o Senhor não estava tratando o meu esposo, né? O Senhor não estava tratando, era somente dele. E o Senhor disse, não. Esse momento que você está vivendo, eu estou tratando de você. É você que estou moldando, é você que eu estou quebrando, porque eu preciso refazer a sua estrutura. Eu preciso refazer você. Irmãos, com 15 dias eu descobri que eu estava grávida da Sara, né? Era impossível para os médicos eu engravidar. Era impossível gerar uma criança perfeita. Era 7 meses de tratamento, 7 meses só. Eu estava o couro e o osso, não tinha como eu engravidar, era impossível. Meus queridos, nesse processo que a Sara nasceu, Deus, ele trabalhou no coração do meu esposo. Deus trabalhou usando a vida da Sara para trabalhar no coração do meu esposo. E o Senhor trabalhou de uma forma extraordinária, né? Eu estou assim resumindo algumas coisas para que vocês entendam que durante aquele processo de dor, de sofrimento, Jesus dizia para mim que eu estaria, que ele tinha um propósito, ele tinha algo para fazer através da minha casa, da minha família, das nossas vidas. E eu só dizia, Senhor, amém, amém. Eu não sei o que é, mas amém. Se o Senhor tem, amém, Senhor. E quando a Sara nasceu, meus queridos, né, a Sara amamentou na mama que os médicos queriam jogar fora. A Sara amamentou na mama a mama deu leite, a mama que os médicos me ofereceu prótese de silicone para que ela fosse arrancada, porque eles não sabiam exatamente como cicatrizar aqueles furos, aqueles buracos que tinham na minha mama, que tem até hoje, né? Só que hoje cicatrizados para a glória de Deus. São marcas a qual o Senhor me faz olhar todos os dias para não esquecer da onde Ele me tirou, da onde o processo que eu passei, eu e Deus. Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha marido, não tinha ninguém a não ser eu e Deus. Eu e Deus todos os dias no leito de hospital, sendo a última a ser atendida porque os médicos não sabiam o que eu tinha. Depois desse processo, a Sara nasce, Sara amamenta na mama que os médicos queria jogar fora, né? E o Senhor trabalha na vida do meu esposo, né? Meu esposo se converte, né? Para a glória e honra do Senhor. Mas isso 8 anos depois.
8 anos depois. Eu na igreja, só eu e o Márcio Filho e Deus. Todos os dias, todos os momentos. Mas o Senhor cumpriu a promessa dele na nossa vida, né? Que era a salvação da minha casa. Desde quando eu aceitei a Jesus, o Senhor me separou para a obra. Eu já fazia, irmãs, algo dentro da casa do Senhor. Desde quando eu me converti, o Senhor tinha me separado para algo, né? Nós trabalhamos com criança, com adolescente, já trabalhamos com jovens, e, por último, departamento, o circo de oração, até chegar no pastoreio. Então, o Senhor, ele foi trabalhando. E durante esse período de conversão do meu esposo, esse período de dor, louvado seja o nome do Senhor, nós tivemos uma perca. E através dessa perca, na nossa família, o Senhor nos tira da nossa cidade de Anicuns, né? O Senhor nos tira da nossa cidade de Anicuns e nos leva para a capital. E lá na capital de Goiás, o Senhor começa a cumprir as promessas dele no meu ministério. O Senhor começa a usar pessoas para abençoar. O Senhor começa a usar pessoas para acreditar que ele me chamou para algo, porque nem eu mesma acreditava, porque sempre a gente ouvia coisas negativas. Quando nós passamos por esse propósito do Senhor em Goiânia, Deus começou a me levantar no ministério do louvor, depois da palavra, né? E quando nós achávamos que estava tudo organizado na nossa vida, minha irmã, meus irmãos, né? O Senhor nos retorna para a cidade de Anicuns. Eu, antes de voltar para Anicuns, eu morava na capital da Goiânia, em Goiânia. Eu estava num grau de depressão travado, um grau de depressão, mesmo ministrando a palavra, uma obesidade grande, grande. Eu, com 1,5 m, eu estava pesando 115 quilos. 115 quilos. Eu não me olhava no espelho, eu não olhava a roupa que eu vestia, mesmo fazendo ali, pregando a palavra de Deus, só que só eu ouvia Jesus, eu ouvia falar de Jesus, mas eu não sentia e nem conhecia como eu sinto hoje, como eu conheço hoje, como hoje eu sei que Ele é um Deus que nos separou, aleluia, para algo que, independente do que pensam ou acham, eu preciso acreditar, eu preciso querer viver esse propósito. Quando nós voltamos, quando nós estávamos lá, eu pedi para o Senhor me trazer de volta para a cidade, para a minha cidade. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu queria que o Senhor me levasse de volta. E os meus pés vai aonde o Senhor quiser me enviar. Mas eu só quero estar lá, Senhor, na minha cidade. Eu não quero mais morar aqui. E eu não quero mais ficar aqui, porque eu ficava o dia inteiro sozinha. Eu ficava o dia inteiro com uma solidão. Às vezes rodeado de pessoas, mas vazia. Às vezes uma tristeza na alma, que só o Senhor sabia. O telefone tocava, visitas, oração, oração, mas nunca ninguém chegava para dar um abraço. Nunca ninguém chegava para dizer assim, olha, eu estou aqui, eu vim te ver. E cobranças e cobranças, e eu me doando a algo assim, ao sendo sugada a algo que eu chamava de ministério, que hoje eu conheço, que servir a Deus, o ministério é o de menos, porque ser servo é a melhor posição que Deus pode me colocar. Quando Deus me trouxe de volta para a cidade de Anicuns, Ele me surpreende a minha casa, aleluia, com um chamado para o pastoreio. Quando nós chegamos aqui, menos de 3 meses ao retorno, o Senhor usou o meu pastor, e ele disse para mim assim, que não era o meu pastor, que foi o meu pastor. Ele disse assim, filhos, depois de 3 meses que vocês estiverem nessa cidade, vocês vão saber por que eu trouxe vocês de volta. Porque é um tempo a qual eu preciso de vocês aqui neste lugar. Irmãos, meus queridos, tudo isso foi trabalhando, e o Senhor, com 3 meses, nós estávamos pastoreando uma congregação do ministério a qual a gente congregava. E eu não sabia o que era pastoreio. Eu não sabia o que era cuidar de vida. Eu não fui porque eu quis. Fui porque o Senhor me colocou ali. E o Senhor foi me dando estratégias e as estratégias ao meu esposo, à minha família. E com esse momento de se doar para a obra, Deus foi trabalhando em
tudo, em tudo, em tudo. Ele foi cuidando de nós em detalhes. Ele foi levantando vidas para nos ajudar, para nos ensinar. Ele foi dando vidas para nós cuidarmos. Ele foi fazendo algo que eu ficava encantada com a promessa de Deus. Aí eu lembrava do tempo de conversão que o Senhor dizia através da profeta, aleluia, que foi na minha casa, filha, tá doendo agora, Ramanagachúbia, mas é porque eu processo amanhã, é que eu quero fazer amanhã. A maioria das vezes nós achamos que nós oramos agora e Deus é igual cartão de crédito, né? Que nós passamos ali, já saca na hora, e não é bem assim. Nós, eu e vocês, precisamos ter depósito de oração. Eu e vocês precisamos, irmãos, entregar de uma forma que só o Senhor pode fazer. Quando nós assumimos a primeira congregação, que estava tudo bem, que estava mil maravilhas, as coisas Deus fazendo, fluindo. Mais uma vez, o Senhor nos surpreende, né? E nos tirando de um lugar, enviando para outro dentro da cidade, só que de uma forma muito mais doída, de uma forma muito mais dolorosa para as nossas vidas. Meus irmãos, eu conheci a obra de uma forma que eu não conseguia enxergar. Eu conheci porque eu não, até hoje, eu não estou acreditando que isso existe, que essa forma de trabalhar existe. Nos colocaram em um lugar e falaram assim para nós: olha, aqui vai ser a igreja que vocês vão pastorear. E essa igreja só tinha parede, minhas irmãs. Não tinha mais nada. E as pessoas foram embora e nos deixaram lá. Na cidade onde nós moramos, meu esposo ganha praticamente um salário mínimo. Então, como é que a gente ia levantar alguma coisa? Como é que a gente ia construir uma obra se a gente tinha acabado de chegar nesse meio? Só que tem um porém. Em 13 dias, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que curou a minha vida, o Deus que salvou o meu esposo, foi enviando pessoas, foi enviando situações. O Senhor foi levantando pessoas, irmãs, de pessoas chegarem na porta e chamar nós pelo nome e entregar cheque, entregar cimento, entregar vale e material de construção. Em 13 dias, a igreja que 4 anos ela estava já começada, em 4 anos, em 13 dias, Deus permitiu e usou vidas para nos ajudar para levantar e nós estarmos lá congregando. E em 13 dias nós já estávamos congregando dentro desta igreja, na igreja a qual Deus fez nós retornarmos para o setor que eu me converti, que Deus tinha falado, e o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi trabalhando, e o Senhor foi trabalhando. Só que tem um porém, minhas queridas, meus irmãos. Ainda existe, né, alguém que vem cortar a árvore. Ainda vem alguém que corta os nossos sonhos. Ainda existe pessoas que eu acredito que não seja usada, mas com a permissão do nosso Deus, para nos ensinar a trabalhar. Foi muito choro, irmãs. Em 2 anos nós tivemos que deixar a obra do Senhor. Em 2 anos nós tivemos que deixar a casa do Senhor, não a casa do Senhor, deixar a obra do Senhor, porque a situação ficou muito crítica. Eu estava doente. Eu estava doente, porque a cobrança era muito grande. E principalmente por eu ser mulher, né? Por eu ser mulher, me limitavam a certas coisas, me limitavam a certas situações, e eu adoeci. No que eu adoeci, meus irmãos, eu disse à minha pastora, eu mostrei para ela como estava o meu corpo humano. Eu estava cheia de lepra. Eu estava só não com o rosto e os braços, mas eu estava toda empolada, o meu emocional estava lá no chão. E eu disse para ela, pastora, antes de curar alguém, eu preciso ser curada. Antes de ser usada pelo Senhor, eu preciso que a misericórdia dele me sustenta. E foi um certo dia, Deus marcou um encontro conosco em um culto e usou o pregador da noite para dizer a história que eu estava passando, a minha vida. Ele contou o testemunho dele, eu falei, não, é a minha vida. E eu falei para minha pastora, eu sei que mesmo na direção do círculo de oração,
mesmo na direção de uma igreja, juntamente com meu esposo, eu estou doente, muitos vão falar, muitos falaram tantas coisas, mas ninguém nunca tinha vindo me ajudar, ninguém nunca tinha perguntado para mim o que, que eu estava precisando, ninguém nunca perguntou para mim se nós precisávamos de alguma coisa. Irmãos, nós não passamos fome, porque a misericórdia de Deus nos sustentou. Nós não passamos fome, porque o Senhor nos sustentou. Mas de tudo que vocês pensaram, nós passamos, né, durante esse período. Quando acabou esse culto, eu me ajoelhei ali, irmãos, e me entreguei a Jesus. Eu falei, Senhor, eu não posso sair daqui dessa forma que eu estou. E eu chorei, me entreguei ali ao Senhor e entreguei ao Senhor quando eu vi uma mão dele tirando do meu peito a amargura, aleluia, que eu tinha, porque tudo que estava acontecendo, eu não via o ajudar do homem, eu só via promessas, eu só via, nós vamos fazer, mas nunca fazia, eu só via, vai dar certo, mas não comprava conosco, chegava no final do mês, vinha, pegava o que nós tínhamos, não tinha dinheiro para água, não tinha dinheiro para aluguel, não tinha dinheiro para energia, e nós nos deparamos numa situação que não dá. Não, Senhor, nós não dá. Então vamos orar, ver o que Deus quer com as nossas vidas. Foi quando o Senhor direcionou a minha casa, a minha família, e direcionou tudo e mudou a nossa história, porque a água está presente e vai começar a regar. A água vai estar presente e vai começar a regar, para que eu pudesse ter testemunho para contar, irmãos. Em 2 anos, o Senhor, tem 1 ano que o Senhor nos separou para algo que eu estou vivendo hoje. Tem 1 ano que o Senhor fez algo extraordinário na minha vida. Tem 1 ano que o Senhor está me ajudando, que as minhas raízes venham estar firmadas novamente. Sabe por quê, meus queridos, que eu estou aqui compartilhando esse testemunho com os irmãos? Porque nós passamos por um processo que muitas das vezes nós queremos julgar quem está do nosso lado, nós queremos julgar a nossa liderança, nós queremos julgar o nosso irmão porque ele está num cargo e nós achamos que ele não exerce aquele cargo direito. Só que tem um porém, nós precisamos entender que se o nosso irmão verdadeiramente é separado para aquilo ali, se o Senhor separou ele para executar aquilo ali, se o Senhor determinou que ele fizesse, o querer do homem não é o querer de Deus. Eu hoje entendo isso, que o querer que queriam para a minha vida não era o que Deus queria. Deus reverteu o quadro, irmãos. Eu saí daquela noite curada, para a glória de Jesus. Quando eu saí da igreja e cheguei em casa, eu não tinha mais nenhuma lepra no meu corpo, eu não tinha mais nenhum calombo, não tinha mais nada naquela noite, porque o Senhor tinha falado comigo, ao meu coração, aquele período de entrega no altar, dizendo, vou eu fazer algo que muitos não vão entender, mas chegou a hora e chegou o momento, aleluia, meus queridos, e nós reunimos em família, oramos ao Senhor, né? E o Senhor nos deu uma direção, e o Senhor vem trabalhando nas nossas vidas de uma forma extraordinária. Extraordinária, por quê? Porque tudo aquilo que o homem tentou desfazer, tudo aquilo que tentaram, irmãos, com calúnia, com difamação, com mágoas, com machucando, com palavras, com indiretas, o Senhor foi passando bálsamo. Só que o Senhor foi dizendo, para a minha vida, eu sou o seu justificador, eu sou o seu juiz. Cala-te diante de homem, cala-te diante de homem, cala-te diante de homem. E assim nós fomos, irmão, vencendo, para que hoje eu estivesse aqui para te dizer que eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, Deus tem me dado vida, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me dado vida, soprando vida sobre a minha vida, colocando tudo nos lugares determinados, abrindo portas, levantando pessoas que outra hora, na nossa cidade,
nem olhava, hoje nos procura, mas vê em nós o que é a presença do Senhor, a presença de Jesus, a presença do Deus que tudo pode. Então, eu gostaria de compartilhar que eu passei pelo processo de câncer, eu passei pelo processo 8 anos sozinha, eu passei pelo processo de largar tudo e viver algo novo, eu passei pelo processo do retorno e eu passei pelo processo da reconstrução. E reconstruindo um lar, reconstruindo uma família, porque chegou um ponto, meus irmãos, dos meus filhos dizer para mim assim: mãe, a senhora não está vendo que a senhora está cuidando de vidas e nós estamos morrendo? Nós estamos morrendo? Foi quando nós fomos orar. E o Senhor foi direcionando. E o Senhor foi fazendo. Então, eu quero te dizer nesta noite que não importa a situação, confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque quando eu fiquei doente, quando eu passei pela reconstrução, eu não queria mais congregar. Eu disse: Senhor, eu não vou mais congregar. Eu não vou sair da tua presença, mas eu não quero mais congregar, porque eu não acredito mais, Senhor. Tantas promessas foram feitas. Não escandalize, não, irmão, porque eu estou falando. Sabe por quê? Porque tanta gente do seu lado que às vezes está passando por isso e você está reclamando do quê? Talvez tanta gente que só queria que você desse uma ligação, que você desse um abraço a uma pessoa, porque hoje nós estamos limitados, mas outra hora nós não estávamos. Porque quantas pessoas exigem de um pastor, mas não sabe que o pastor também precisa de um abraço, não sabe que a sua esposa também precisa de um abraço, que os seus filhos também precisam de abraço, porque nós perdemos a identidade. Quando nós estamos na obra, nós não temos mais nome, nós não temos mais identidade, porque tudo se refere à igreja, tudo se refere à obra. Mas é gratificante isso, sabe por quê? Porque quando eu disse: Senhor, eu não quero mais congregar, o Senhor disse: filha, lembra de onde eu te tirei? Filha, quem fez foi eu, não foi o homem. Olha para suas marcas, olha para onde você olha para suas marcas e veja cada marca, cada corte. Quando eu olho para cá, eu sinto cada dor, irmãs, porque a única coisa que eu tinha quando o médico cortava a minha mama era uma blusa na minha boca. A única coisa que eu tinha era amordaçar a minha boca, porque eu não tinha anestesia, eu não tinha ninguém, eu ficava sozinha. Quando eu acordava das anestesia, dos cortes que tirou dos 2 pedaços do tecido, não tinha ninguém me esperando no hospital. Não tinha ninguém para me olhar e falar assim: não, eu estou aqui com você. Não tinha ninguém para dizer assim: não, você vai conseguir. Quando eu olhava para situações que eu via, o meu esposo dizendo: não, eu não quero ser crente. E o Senhor usava vidas para dizer: não, ele vai ser porque eu separei para isso. Então eu não sei o que você tem passado, mas tudo isso que eu passei foi para que hoje eu estivesse aqui para te dizer essa história. Para que hoje eu estivesse aqui para te dizer, aleluia, o que Deus fez na minha vida. Tentaram me cortar, me arrancar as minhas raízes. Eu tinha perdido o desejo de estar na igreja. Eu tinha perdido o desejo de cultuar ao Senhor dentro do templo. Ainda hoje, eu passo pelo processo de ainda não confiar muito no homem, a confiar em pessoas, porque as cicatrizes foram muito grandes. Às vezes as pessoas nos vê sorrindo, mas não sabem a história. Às vezes as pessoas nos vê pregando, nos julgam, mas não sabem o processo. Mas eu amo a minha chamada. Eu amo ver Jesus usando os meus filhos, ver o Senhor usando meu esposo.
ver o Senhor fazendo algo através da minha casa e eu olho e digo, valeu a pena tudo, Senhor. Valeu por isso. Que vocês sempre vão ouvir ou ver de mim essa frase, se Cristo comigo vai, eu irei. Eu termino aqui o meu testemunho para te dizer nessa noite que tudo que eu tenho hoje para oferecer é para Ele. Nunca é para mim. Nunca é de mim. Porque hoje passou um filme, passou tudo na minha cabeça. Porque hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Hoje eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Hoje o Senhor nos separou para algo, porque hoje eu conheço Jesus não é só de ver os outros falar. Hoje eu conheço Jesus não é só de ver os outros sentir, adorar. Hoje eu conheço Jesus porque Ele fala comigo. Hoje eu conheço Jesus porque eu sou sensível à voz do Espírito. Hoje eu conheço Jesus porque eu pude perdoar as pessoas que me magoaram. Hoje eu conheço Jesus porque eu pude tirar essa mágoa que estava no meu coração de pessoas que eu achava que tinham sido levantadas para me amar. E quando eu cheguei, já estou finalizando a vigília, eu ainda estava doente. Eu ainda estava doente. Alguns irmãos já sabem dessa história, mas vocês não têm noção o quanto vocês têm me ajudado. Vocês não têm noção o quanto vocês têm me fortalecido. As vidas que estão comigo ali, tem algumas que eu já tenho no meu particular, no WhatsApp, vocês têm noção, a cada mensagem que eu leio, que vocês postam no grupo, a cada sorriso que vocês me dão, quanto vocês têm me ajudado a permanecer firme na presença do Senhor. E eu termino aqui. Sei que foi um pouco extenso, mas eu precisava concluir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, porque Ele é o Deus que a água está presente e vai começar a regar coisas novas em nossas vidas, e eu devolvo de quem eu direito a oportunidade. Amém.